Com a articulação do ministro Carlos Fávaro, empresários do agronegócio e o presidente Lula ensaiam uma aproximação. Quem tem os detalhes desse movimento é o repórter Bruno Pinheiro. O governo Lula tem comemorado internamente a adesão do agronegócio aos encontros que estão sendo realizados aqui na capital federal. Lula enfrentava uma resistência no segmento após uma articulação do ministro Carlos Fávaro para reunir vários setores aqui na capital federal. O governo já tem sentido uma adesão e conseguido acessar estes produtores que, na grande maioria, acabaram apoiando uma reeleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Com quem eu conversei nas últimas horas, chegaram a me responder que é normal que alguns produtores tenham sim uma simpatia pelo ex-presidente, já que ele tinha um discurso sobre a segurança no campo, sobre a segurança jurídica, e que isso acaba sendo normal, mas que as instituições, que as associações são apartidárias e que, de fato, se ouvir do governo Lula o mesmo discurso sobre a segurança no campo, sobre o seguro rural, essas pautas que já estavam sendo elaboradas, estavam na agenda anterior, essa conversa será muito melhor, essa adesão será muito maior. Com quem eu conversei também aqui dentro do governo nas últimas semanas, diversos nomes do agronegócio têm tentado uma conversa com o ministro Carlos Fávaro de forma reservada para tentar este diálogo, essa adesão a esse planejamento também e esses encontros do governo federal. Nesta semana, Lula deverá se reunir com os produtores de café. Este encontro ainda não foi confirmado na agenda oficial, mas é a expectativa que aconteça aqui na capital federal. Lula já planeja, inclusive, uma série de viagens também estaduais. E nessas viagens anunciar também investimentos e o planejamento rural, entre eles também o Plano Safra, o que enche os olhos do produtor rural. Já alguns ministros e secretários de Lula estão visitando tanto a região sul quanto a região norte. E Lula também deverá fazer isso nos próximos dias com uma agenda intensa que será anunciada, já que em 2024 o foco do presidente da República é viagem nacional, ou seja, viajar os estados e, claro, realizar alguns acenos para o setor do agronegócio. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Ô Nelson Kobayashi, independente de partido e de governo de plantão, qualquer setor tende a se aproximar do governo porque há uma troca de interesses, né? Mas, nesse caso, será que o governo Lula vai conseguir se aproximar ainda mais desse setor do agro, que a gente sempre fala aqui, que carrega o Brasil nas costas? Olha, Thiago, depois de passar do primeiro ano de governo do presidente Lula, a gente precisa se lembrar que o agronegócio majoritariamente apoiou o opositor, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Passado esse primeiro ano, eu acho que é o momento, sim, de tanto o agronegócio quanto o presidente Lula entender que um precisa do outro. Tanto o presidente precisa do agronegócio, porque é isso que movimenta o Brasil, é o principal setor da nossa economia, é o que puxou o PIB para cima, para 2,9% no último ano. Se não fosse o agronegócio, a gente teria talvez menos da metade disso. Então, o governo precisa do agronegócio e o agronegócio, por outro lado, também precisa, de alguma maneira, do governo. E há muitos pontos que podem ser importantes nesta junção de interesses, nesta convergência. A começar pelos incentivos que o governo pode dar no Plano Safra, que foi um bom plano, atendeu a muitas expectativas do agronegócio. Segundo, o governo tem a pretensão, e o presidente fala isso em qualquer encontro que ele tem com alguém na diplomacia internacional, o governo tem a pretensão de colocar o Brasil à frente na questão da transição energética. E o agronegócio é importantíssimo para isso, para essa transição, para o mercado de carbono, por exemplo, e para a melhoria da nossa ciência em relação aos biocombustíveis. Vamos nos lembrar que a gente tem o etanol, a gente tem um aumento agora considerável do biocombustível no diesel também, subimos de 12% para 14%. Há quem fale que isso pode chegar até 20%, mas a gente precisa do agronegócio produzindo e engajado nessa ideia também. Há muitos fatores positivos, mas por parte do governo, principalmente, há alguns pontos que o governo precisa melhorar. No discurso, não pode ficar chamando de agronegócio, de agrofascista, precisa melhorar a sua comunicação, principalmente, e mais, precisa deixar de lado um pouquinho esse apoio, essa parceria tão grande com os movimentos
com o MST, por exemplo, que desagrada o agronegócio. Então, de alguma maneira, há pontos convergentes em que ambos os lados devem focar e deixar de lado algumas diferenças básicas.